Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu Rodrigues e hoje nós vamos dar 5 receitas low carb para você colocar nas refeições do seu dia a dia. Se esse conteúdo te interessa, já aproveita, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. É uma forma do YouTube entender que é um conteúdo de relevância e dessa maneira leva para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Algo que observamos todos os dias diante dos inúmeros diabéticos que vemos aqui nas redes sociais é a respeito da alimentação. O que comer, o que não comer, as quantidades que podem ser consumidos e assim por diante. Então neste vídeo eu reuni 5 receitas para você colocar no seu dia a dia e consequentemente alcançar uma alimentação mais equilibrada, mais saudável e com menores quantidades de carboidrato. Então, assista esse vídeo até o final e eu tenho certeza que as receitas farão diferença para a sua alimentação. E a receita de número 1, a gente vai começar pelo café da manhã. Porém, essa é uma receita que é coringa, ou seja, você pode colocar no seu lanche, por exemplo. E a receita é o pão de micro-ondas low carb. Então, é uma receita bem simples de ser feita, que vai te dar saciedade, com ingredientes fáceis de encontrar no seu dia a dia e que dá um certo sabor. Lembrando, é importantíssimo que você deixe de lado o seu pãozinho de sal do dia a dia ou pão de forma e comece a fazer trocas inteligentes. Então o pão low carb já é uma excelente troca para poder diminuir as concentrações de carboidratos que você consome no café da manhã e consequentemente ter uma glicemia mais bem controlada já pela manhã, que é importantíssimo para poder manter uma boa hemoglobina glicada. Então esse pãozinho de micro-ondas, como está aqui ao lado, ele leva ovos, leva requeijão, leva chia, leva flocos finos de aveia, fermento em pó, sal e queijo. Então você tem uma refeição completa que não vai precisar que você complemente, por exemplo, com outra receita que pode levar carboidratos. Então se você focar somente nessa receita para a sua refeição, você terá fontes de carboidrato, porém em menores quantidades, você terá fontes de proteínas, você terá boas fontes de gordura e, consequentemente, terá mais saciedade. Então, você ficará um período maior até se alimentar novamente. E isso é importantíssimo. Todo paciente que tem diabetes, é fundamental que ele coma somente quando realmente tem fome. Não precisa comer de 3 em 3 horas e, dessa forma, descontrolar a glicemia. Então, se você fizer uma refeição bem feita, com baixa quantidade de carboidratos, com boas fontes de proteínas e boas fontes de gordura, você já terá uma refeição completa que irá impactar muito pouco na sua glicemia. Então, para começar essa receita, ela é muito importante que você coloque no seu café da manhã ou coloque como um lanche da tarde e dessa forma, aos poucos, vai implementando com outros ingredientes para dessa forma ter uma refeição completinha, sem maiores alterações na sua glicemia. Então é importante você ter essa consciência. Já a receita de número 2, eu também considero uma boa receita como coringa, pois ela serve tanto para o seu lanche, tanto para o seu café da manhã quanto para uma sobremesa. Só que essa já possui maiores quantidades de carboidratos, então você precisa ter muita atenção na hora de consumir. Principalmente deve evitar o excesso para que não descontrole a sua glicemia. Então se você fizer essa receita de cookie na caneca, você já terá uma receita muito interessante para consumir no período da tarde ou aquela sobremesa de domingo, por exemplo. Então essa é uma receita muito interessante para quem sofre muito com a vontade de consumir doces. Eu sei, é difícil para quem consumiu doces a vida inteira largar de uma hora para outra, mas é preciso ter essa consciência de que os doces em geral eles não são nossos amigos, então a gente tem que ir abandonando aos poucos. Então uma forma de reduzir esse consumo excessivo de doces do nosso dia a dia para quem tem esse problema, o ideal é reduzir as quantidades, trocar as receitas e dessa forma ir abandonando. Já aproveita e comente aqui se você já abandonou os doces ou se você já começou as trocas inteligentes. E o cookie de caneca é uma excelente troca inteligente para essas circunstâncias, onde irá agregar muito para a sua alimentação.
alimentação como um todo. E essa receita leva gema de ovo, leva também óleo de coco, além do xilitol, que é um adoçante. A gente tem também a farinha de amêndoas, o leite de coco e o chocolate 70%. E essa receita possui sim carboidratos, então a gente precisa ficar atento e não consumir em excessos. Mas, como eu disse antes, a gente pode encaixar em alguma refeição onde você tem dificuldades em abandonar o consumo dos doces ou consome fontes de carboidrato em excesso. Então, se você fizer essa receita com bastante inteligência, como forma, por exemplo, antes de praticar alguma atividade física ou após uma refeição, como sobremesa, você não terá maiores problemas. O grande diferencial é você entender que essa receita pode sim te ajudar, mas se você consumir de forma inteligente, você agregar ela à sua refeição diária de maneira que possa sim favorecer o bom controle da glicemia e não o contrário. A gente tem que entender que o chocolate 70%, ele é uma fonte de carboidrato, ele pode prejudicar a nossa glicemia se consumirmos em excesso. Então, se a gente fizer de forma moderada, diminuindo as concentrações ou aumentando a porcentagem do chocolate, como por exemplo, para um chocolate de 80% ou 90%, você já conseguirá diminuir as quantidades de carboidratos que tem nessa receita e, consequentemente, evitará que essa glicemia suba muito. Pois eu coloquei essa receita como exemplo porque a gente observa muito pacientes que têm diabetes que acabam deixando a dar aquela escapada, ou por exemplo no final de semana, onde faz o almoço e quando vai consumir alguma sobremesa, acaba consumindo sorvete, acaba consumindo chocolates e, querendo ou não, as concentrações de carboidratos acabam sendo maiores. Então a gente precisa ter essa consciência de fazer essas trocas inteligentes para, consequentemente, alcançar uma glicemia mais bem controlada e também mais qualidade de vida, uma alimentação mais equilibrada. Essa receita ela pode sim ser colocada no seu dia a dia, mas com bastante prudência e inteligência. Já a receita de número 3 é outra receita que é uma excelente opção como forma de refeição coringa, que é o frango crocante com ervas. Então essa receita irá agregar proteínas para você consumir no seu dia a dia e, consequentemente, irá impactar menos na sua glicemia. Então, se você fizer essa receita, você já irá agregar bastante para o seu tratamento. É preciso ter essa consciência de que a gente pode sim alimentar com muito prazer, alimentar de forma inteligente e com alimentos que teoricamente não são tão caros, como no caso do frango. Então, se a gente encaixar de maneira inteligente no nosso almoço ou no nosso jantar, a gente já tem uma excelente fonte de proteína para agregar muito para o nosso tratamento. Então é importante colocar essas receitas no seu dia a dia, fazer um caderninho de receitas, salvar todas as receitas para dessa forma você conseguir colocar no seu dia a dia, principalmente para você que cozinha. Então é super importante ter essas receitas sempre em mãos para dessa forma você colocar ela sempre em prática. É importante que você faça. Já a receita de número 4 serve também como uma excelente refeição coringa, onde você pode agregar junto do seu frango crocante ou também você pode agregar no seu almoço ou no seu jantar, que é a salada de berinjela, onde você faz uma receita que tem um alto valor nutricional, com boas fontes de fibras, baixa quantidade de carboidratos, e dessa forma a gente agrega muito para a nossa alimentação. Então, se você está assistindo até aqui, você precisa agregar para a sua alimentação. Tem que abandonar o excesso de consumo de alimentos industrializados, deixar de lado os fast foods, para dessa forma começar uma alimentação mais equilibrada e mais inteligente. E é isso que a gente ensina no meu programa Low Carb para diabéticos, refeições que realmente fazem diferença para o nosso dia a dia, que eu, como paciente diabético tipo 1, pratico diariamente para poder conseguir controlar melhor o meu diabetes e, consequentemente, ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável. A gente sabe, não é fácil mudar os hábitos alimentares, mas se a gente começar mudando uma refeição por dia, ao longo de 6 meses, ao longo de 1 ano, a gente já vai
colher um excelente benefício para a nossa saúde, que é uma glicemia mais bem controlada, mais saúde, um bom peso corporal, mais autoestima. Então é importante que a gente comece com pequenos passos, mudando o hábito na hora de almoçar, mudando o café da manhã, mudando o jantar, mudando o lanche, para dessa forma a gente conseguir caminhar com uma alimentação mais saudável, mais equilibrada por maiores períodos. Então é importante que você tenha essa consciência o quanto antes. E a salada de berinjela low carb te fornecerá muito sabor, te fornecerá muitas fibras para melhorar o trabalho do seu intestino como um todo, para o intestino funcionar melhor e, consequentemente, sem impactar de maneira negativa na nossa alimentação. Então é importante que você crie essa consciência de começar as pequenas mudanças do seu dia a dia. E para quem se interessar por um curso mais completo, para você entender mais sobre a alimentação como um todo, eu vou deixar o link aqui abaixo do programa Low Carb para diabéticos. Então, clica lá, assista a aula gratuita, aprenda mais sobre diabetes e faça parte também da nossa turma Low Carb para diabéticos. Eu tenho certeza que você irá aprender a se alimentar de forma inteligente, que irá agregar muito para o seu tratamento e, consequentemente, uma vida mais equilibrada e saudável. Já a receita de número 5, que muitos acabam me pedindo, é uma opção de sobremesa, onde a gente vai fazer a receita de beijinho de coco. Então, uma receita que leva pouquíssimos ingredientes e que dá muito sabor e pode servir de uma excelente sobremesa de domingo para você e sua família. Eu tenho certeza de que todos irão gostar. E nessa receita é o beijinho de coco, onde ele vai levar leite de coco em pó, coco ralado e leite de coco. Então são pouquíssimos ingredientes, onde a gente pode fazer quando bater aquela vontade de consumir uma sobremesa e não irá impactar de forma negativa a nossa glicemia. Então, não deixe de salvar essas 5 receitas, eu tenho certeza que irá agregar muito para a sua alimentação do seu dia a dia, onde você terá uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, mais inteligente e, consequentemente, uma hemoglobina glicada mais bem controlada a médio e longo prazo. E é isso que a gente preza aqui neste canal, que você aprenda sobre diabetes, aprenda a se alimentar melhor, aprenda como funcionam os medicamentos, aprenda sobre como você pode agregar atividade física ao seu dia a dia e, consequentemente, consiga melhorar o tratamento e também consiga ter uma estabilidade emocional melhor, com uma autoestima mais elevada, com um bom peso corporal e assim viver livre de qualquer possível complicação. Se você assistiu até aqui, não deixe de mandar o seu comentário, de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar este vídeo com outras pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas acabam não assistindo ao canal, então se você me ajudar a compartilhar esse vídeo vai chegar até mais pessoas e mais pessoas terão acesso a boas receitas, a alimentação mais inteligente e, consequentemente, terá muito mais saúde e a gente vive com muito mais equilíbrio e sem complicações. Então a gente vai ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais!